Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de História, iremos falar sobre a cana-de-açúcar, o ciclo da cana-de-açúcar. Conforme a atividade na plataforma SMED GV e o vídeo proposto para que você pudesse dar continuidade, nós vamos hoje fazer uma explanação de toda essa atividade para que vocês compreendam melhor qual foi a importância desse produto agrícola que veio para o Brasil através dos portugueses. Nos nossos livros didáticos, vocês vão ir percebendo que ao longo da construção do país, nós vamos tendo alguns produtos, alguns produtos agrícolas que vão fazendo com que o Brasil se alavanque economicamente. Então, nós tivemos a vinda dos portugueses, a exploração do pau-brasil, que posteriormente também iremos estudar sobre ele. Depois veio a cana-de-açúcar, com um ciclo que faz toda essa movimentação no período colonial, e logo depois, como nós vimos anteriormente, o ciclo do café. Então, todos esses produtos aí fizeram o quê? Com que o Brasil se alavancasse como uma potência econômica e também como meios de sobrevivência para aqueles que ali viviam naquele momento histórico. Então, como objeto de conhecimento, a gente vai hoje desmembrar alguns assuntos sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, no ano de 1530, os portugueses começaram a finalmente se fixar em terras brasileiras. Então, vendo que aqui era uma terra que seria propícia para plantar, explorar, então os portugueses, nós estudamos lá no descobrimento do Brasil, que eles se fixaram em terras brasileiras para progredir também. Então, apesar do lucro do pau-brasil, eles exploraram bastante o pau-brasil naquele momento colonial, que dava muita riqueza para eles, os portugueses passaram, então, a ter a necessidade de explorar algum outro tipo de riqueza que fosse mais o quê? Lucrativa. Então, não somente explorar o pau-brasil naquele momento era tão financeiramente melhor para os portugueses. Então, eles começaram a pensar em que produzir ou que plantar para ter uma riqueza maior. E sem encontrar ouro, que nesse momento, no exato momento da parte litoral ali, eles ainda não encontraram o ouro, do ciclo do ouro, por aqui, a administração portuguesa, então, optou pelo início da formação das lavouras de cana-de-açúcar na região litoral do Brasil. Então, nós temos aqui pontos importantes. Por que no litoral? Nós consideramos, o nosso Brasil uma terra muito fértil. Então, acontece que qualquer coisa, dependendo da região, do clima, que é muito favorecido, a gente consegue plantar coisas que rapidamente aí vão nos dar lucros. Então, os portugueses pensaram, como já era uma prática deles lá em Portugal fazer esse plantio, às vezes até menor, então, eles começaram a fazer o quê? Grandes lavouras de café, de cana-de-açúcar. Por quê? Porque aqui eles tinham a ajuda de quem? Dos escravos. O movimento aqui dos escravos começam a crescer. Quanto mais quantidade de pessoas para trabalhar nas lavouras, seria melhor para eles. Então, a plantação de lavouras de cana-de-açúcar deu o quê? Um crescimento muito grande. E esses fatores? Mas, afinal, por qual razão eles resolveram plantar esse tipo de gênero agrícola nas terras brasileiras? Por que eles pensaram, então, que a cana-de-açúcar seria um ponto importante? Vamos ver aqui um dos 3 pontos importantes. Primeiro, o domínio da técnica do plantio. Eles não iriam plantar qualquer coisa que eles não soubessem. Então, eles já tinham um domínio da técnica, da agrícola da planta da cana-de-açúcar, e logo eles iriam fazer o quê? Bom, se a terra era fértil, nós vamos fazer todo esse movimento de plantio. Outro ponto importante é a grande aceitação do produto aonde? Na Europa. Ou seja, eles explorando aqui, fazendo a plantação, eles iriam mandar toda a sua renda, ou toda a sua produção de açúcar para a Europa, porque o açúcar era estimado um produto muito valioso, era muito caro. Quem poderia ter açúcar, para fazer café, para adoçar as coisas, ter um paladar melhor, eram pessoas que eram de poder aquisitivo muito grande, pessoas ricas. Então, o açúcar era um produto muito caro para se obter. Então, lá na Europa se tinha uma aceitação muito grande. E, por fim,
O clima e o solo brasileiro que favorecia o plantio. Como eu disse, nós temos uma terra muito fértil. Então, o clima, tanto o clima quanto o solo, às vezes um lugar que não chove tanto, o sol, que é muito bom para esse tipo de plantação, ele favorecia. E tudo isso, então, fez com que os portugueses decidissem então, fazer as plantações de cana-de-açúcar, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Então, nós temos aqui, olha, o capitão, né, que seria aquele que iria cuidar dos escravos, olhar todo o trabalho deles, e ali dentro das plantações, fazendo aquilo, mesmo com tanto sol, os escravos trabalhando arduamente para fazer o quê? O plantio, a colheita e, posteriormente, todo o processo de coisas derivadas do açúcar, como hoje a gente conhece. Então, a gente também vai ver durante essa aula alguns dos processos ali, dos engenhos de açúcar, que faz com que toda aquela produção pudesse ser feita através de quê? De trabalho escravo, de trabalho com mãos humanas, tá? Então vamos entender aqui o seguinte, essa atividade se concentrava perto de quê? Pequenos portos do litoral. Por que seria então interessante fazer ali próximo aos portos, próximo ali à praia, região litorânea? Porque assim a mercadoria poderia ser transportada com facilidade dos engenhos até os navios que levariam pela Europa. Então, montar ali, criar toda aquela estratégia do engenho de açúcar próximo à praia, como a gente pode observar aqui, ó, a região litorânea, onde está o mar, ficaria mais fácil porque ali eles poderiam os navios ficariam por ali e ele ficaria mais fácil de transportar toda aquela carga, né? Que era uma carga muito grande, porque a questão da produção era muito rápida. Então, todos o que os navios pudessem levar seria de facilidade. Então, por isso, os engenhos de açúcar foram instalados perto dos portos. E aí, então, depois de pegar toda a mercadoria, levariam até a Europa para fazer a venda do produto de cana-de-açúcar. Quase muito pouco desses produtos ficavam aqui no Brasil, até que eles pudessem entender que poderiam mercantilizar, né, fazer o mercantil ali daquele produto dentro do país. Bom, o engenho de cana-de-açúcar ele é formado por alguns fatores e a gente vai entender aqui nesse processo que o engenho de cana-de-açúcar designa o local onde era produzido o açúcar durante o período colonial. Então, o engenho é como se fosse ali, não era somente a fábrica, como a gente poderia dizer. Era toda aquela estrutura que era montada em volta ali daquela fábrica. Quem iria cuidar, aonde os escravos iriam ficar, o que eles iriam plantar para comer. Então, era todo esse movimento. Possuíam edificações para moagem da cana-de-açúcar, locais para transformar o caldo em melado e rapadura, tinha sua capela, casa para os proprietários e a senzala para os escravizados. Nós vamos conseguir identificar melhor nessa imagem. Então nós temos aqui a casa grande. Quem ficava aqui? Eram os detentores, né? Os donos da terra, né? Então eles ficavam ali na casa grande. Observe que era uma casa bem estruturada. Ali então eles ficavam para comandar. Logo nós temos aqui as moendas, onde faziam todo o processo. Pegavam, né? Normalmente ficavam aqui ó, os canaviais. Os escravos trabalhavam aqui, pegavam toda a cana, traziam para as moendas e depois ele fazia todo o processo de melado, rapadura, da açúcar. E aqui nós vamos ter o quê? As senzalas, aonde os escravos ficavam, né? Então eles moravam ali, ficavam ali, eram alimentados ali, não poderiam circular durante o dia, somente mesmo para trabalhar. E nós temos aqui também as roças, né? Ali eles plantavam as comidas que eles poderiam fazer durante o dia. Então, muitas verduras, então eles trabalhavam ali. E também, logo que na imagem não mostra, mas também tem as casas dos outros proprietários, né? Os ditos trabalhadores livres, que ali comandariam e olhariam toda por aquela questão das terras. Então, nós temos aqui a estrutura dos engenhos coloniais, que ficavam ali próximo dos portos, para que pudessem levar então as mercadorias até a Europa.
Os africanos, escravizados indígenas, faziam todo o trabalho de cultivo da cana. Então nós temos aqui uma imagem dentro de um engenho, dentro da própria fábrica, né? Então nós conseguimos perceber que era um trabalho duro. Existia também o trabalho da tração animal, né? Que poderiam fazer a força animal para mover todo aquele produto, né? Porque se você já aí tomou uma garapa de cana-de-açúcar feita na hora, você percebe que é um maquinário que tem que fazer uma certa força para que aquela cana, que é um produto, né? Um produto agrícola mais duro, mais consistente, saia o que? O caldo dele. Então, era uma força muito gigantesca que tinha que fazer. Então, os escravos que faziam tudo aquilo e também a força da tração animal, que também era importante. Temos outras imagens aqui, como essa daqui, ó, eles fazendo esse movimento de rodar para que fizesse o quê? Olha, cai açúcar, depois cai o caldo da cana para depois fazer todo o processo de fermentação e outros produtos também. Então a gente consegue ainda ver nessas imagens como era feito o trabalho dentro dos engenhos de açúcar. Aqui nós temos as caldeiras dos engenhos de açúcar, ou seja, depois daquele todo o processo de moer aquele caldo, eles levavam então esse caldo para as caldeiras, que aqui estavam, né, em altas temperaturas e aqui sofriam acidentes. Muitos desses escravos, em alguns livros, relatam que eles morriam por causa do calor ou acontecia de encostar em algum outro tipo de material e ali era simplesmente o trabalho, né? Se acabou morrendo, infelizmente eles não poderiam fazer nada. Então aqui seria mesmo o processo de fermentação e de alta temperatura do melado da cana-de-açúcar. E durante e após a colonização do Brasil, a plantação de cana-de-açúcar foi uma das mais importantes atividades econômicas do país. Apesar dos vários momentos de crise e instabilidade, o açúcar sempre teve grande importância em nossa economia. Atualmente, a cana-de-açúcar também é utilizada para a produção de combustíveis e outros produtos de grande importância em nossa economia. Então, naquele período colonial, nós ainda, né, conseguimos extrair produtos que são interessantes para o dia a dia de hoje. Mas a importância da cana-de-açúcar, desse ciclo da cana-de-açúcar, ele teve uma relevância muito grande, porque ele fez com que o país, depois de muito tempo, fosse reconhecido também em outras nações. E por isso a gente pode puxar aqui assuntos lá da imigração, para vir trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, independente também de outros trabalhos que poderiam surgir. E hoje, como nós vimos aqui, a produção, né, de combustíveis e outros produtos de grande importância, nós temos como açúcar, né? Ou seja, a cana-de-açúcar como matéria-prima para fazer outros produtos. Vamos ver aqui nessa imagem. Então, a versatilidade, né, da matéria-prima, que é aqui, ó, a cana-de-açúcar, nós conseguimos fazer, né, grandes empresas conseguem fazer várias outras coisas que não seria somente agora o melado, a rapadura, mas também, olha só, como os alimentos e bebidas, né, que contém açúcar, o biocombustível, né, que é biocombustível, é um combustível para carros, motos, a gente tem aqui para fazer a cana-de-açúcar como matéria-prima para esse produto, o bioplástico, né, pensando aqui na questão da natureza, né, então assim, hoje são feitas sacolas com bioplástico, que aí ao degradar a natureza teria uma facilidade maior. Então aqui é um produto que é altamente reciclável. E também a bioenergia, dentre tantos outros benefícios que a cana-de-açúcar pode trazer para o nosso país. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido como foi importante o ciclo da cana-de-açúcar dentro da formação e do crescimento do nosso país. Assim como os outros produtos agrícolas foram surgindo ao longo do tempo com a importância de crescer o país, a cana-de-açúcar altamente hoje, nós temos todos esses produtos ou todas essas possibilidades de crescimento para o nosso país. Desde uma pequena empresa até de uma grande empresa, a cana-de-açúcar pode ser uma grande importância econômica para o nosso país. E não se esqueçam, e para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.
Um grande abraço e te aguardo na próxima aula.